Saudações a todos. Eu sou o professor Marco Antônio, presidente da Comissão Nacional de Mobilização Cívica. Semana passada, fui segregado e caluniado pelos vereadores Jefferson Moura, Renato Cinco e Raimon durante a audiência pública na Câmara Municipal do município do Rio de Janeiro. E logo em seguida, por empresas de notícias como o Globo e Extra. É complicado dizer o que foi dito a meu respeito, pois sendo por parte materna descendente de judeus, ser chamado de nazista, além de extremamente ofensivo, é algo que ultraja a minha identidade enquanto pessoa, mesmo praticando eu o cristianismo. Eu não sou um homem ruim, eu sou um homem temente a Deus. Respeito o direito de todo e qualquer um. Eu não preciso fazer apologia ao homossexualismo para defender o direito que todo e qualquer um tem de se expressar sexualmente. Embora eu tenha o direito de não concordar com muitas coisas, como você também tem o direito de não concordar comigo. Isso não nos leva a um estado onde eu te desrespeito e você me desrespeita. Durante muito tempo, 8 anos, eu segui o Islã. E durante esse período, eu fui membro do grupo de trabalho em enfrentamento à intolerância religiosa e discriminação e contra a discriminação e promoção de direitos humanos. Durante todo esse tempo, eu mantive sempre uma conduta que sempre colocou o direito do povo judeu em existir e de Israel existir e de pedir aos palestinos que tivessem equilíbrio nas suas atitudes. Durante a minha vida, nesse tempo todo, eu tenho feito vários discursos, feito vários pronunciamentos e participado de programas. Então, como posso ser eu chamado de nazista? Se eu fosse, eu jamais sentaria com um homem como Ronaldo Molevski para conversar, ou teria tido uma ótima aproximação com a vereadora Tereza Berger, tempos agora. Também sou honesto em admitir, houve ocasiões em que me debati com a vereadora, por achar que a posição que ela estava tomando era exacerbada demais. Mas isso não me desqualifica, como o vereador Jefferson Moura fez. Pare para pensar comigo. Meus cabelos e bigodes não podem ser motivo para a minha história ser totalmente desqualificada e colocada de forma tão equivocada. Ora, durante todos esses anos eu construí moderação, equilíbrio, e agora não é justo me usarem de bucha de canhão durante uma audiência pública para desqualificar um projeto do vereador Carlos Bolsonaro. Eu não tive oportunidade sequer para me defender. Eu saí para beber água e ir ao banheiro. Quando eu adentrei, quando eu pisei na plenária, eu já comecei a ser chamado de nazista. Eu não tive direito sequer de dizer, peraí, calma, vocês estão errados. O vereador me olhava como se fosse um criminoso. Eu fui julgado por um tribunal tendencioso, fui condenado por um juiz sem toga e sentenciado ao mais absoluto silêncio. Democracia é o contraditório, é o direito de ouvir, o dever de ouvir e o direito de falar, como eu agora estou exercendo em falar com você. Durante todo esse tempo, a mídia em geral sequer pegou uma forma dos contatos que viram para poder falar, para me perguntar o que aconteceu. Eu não tive direito de resposta em momento algum. E vocês vão se perguntar, mas já se passaram muito tempo para você fazer esse vídeo, professor? Sim, já se passou tempo, porque eu não sou o tipo de homem que enquanto o sangue está fervendo, eu vou falar com as pessoas. As pessoas têm que ter equilíbrio. Se as pessoas não buscam equilíbrio, as coisas não dão certo, como não deu nesse dia. O vereador Renato Cinco, por exemplo, fez um discurso acalorado, inflamado, me acusando, falando, dizendo que tinha que fazer acontecer, que eu usava insígnias nazistas do exército alemão. Por favor, vamos ver então as insígnias que eu estava? Essa daqui é o olho de pombo do Exército Brasileiro, da reserva do Exército Brasileiro. Eu sou reservista. Essa daqui é da Congregação Mariana. Essa aqui é a Cruz de Jerusalém. E o senhor vereador Jefferson Moura, que declarou ao Globo Online e às outras mídias
que me viu usando uma cruz gamada e foi isso que lhe causou não me permitir falar, o senhor devia ter me arguído, porque eu iria lhe dizer o que eu vou dizer aqui agora para todos. Inclusive, eu quero declarar que nós temos acompanhado as diversas falas que são feitas no Facebook. E eu fico muito intrigado com o imaginário de vocês todos. Bem, então deixa eu esclarecer. Eu não sou um oficial alemão de alta patente. Eu não fui condecorado por méritos com a medalha alemã. Eu não sou um general. Eu sou simplesmente professor Marco Antônio. Eu gostaria muito de ter tido até a oportunidade de te ter na minha sala de aula, para você, como todos os que me conhecem, que devem estar estupefatos com tanta doideira, dizer assim, pô, esse cara não é cara que a gente conhece, o cara cortou o cabelo e o bigode e, pô, estão chamando o cara de nazista, que gente mais maluca. Aliás, sobre o meu cabelo, eu até quero dizer para você uma coisa curiosa. No dia eu estava com muito calor, então eu saí, lavei o rosto e molhei o cabelo. Quando eu molhei o cabelo, é óbvio que o cabelo molhado desce, faz aquela pastinha. Como você já não andou na rua e viu um monte de gente com um corte de cabelo igual ao meu? Pelo amor de Deus, gente, isso é o que é mais comum hoje. E o cara chega e diz que eu usava um bigode e um cabelo iguais aos de Hitler. Teve gente que disse que eu era a própria encarnação do cara. Pelo amor de Deus, deixa o cara morto. Deixa o cara morto. Se você não deixar o cara morto, não vai acabar jamais. Ter responsabilidade e saber que não pode se repetir, todos nós sabemos. Mas ficar chamando os outros de nazistas por causa de uma cruz, então agora vamos falar dessa cruz aqui, olha. Essa cruz aqui se chama Cruz General Ernesto Geisel. Talvez você não goste do nome, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho nada contra o que você pensa, mas você também tem que me respeitar com o que eu penso. General Ernesto Geisel foi um homem que perdeu um filho. Ele enterrou o filho e voltou para o quartel, porque ele sabia do dever dele, o amor dele que ele tinha com a pátria e o dever que ele tinha a cumprir. Ela foi fabricada, inspirada numa cruz que eu vi numa vitrine de uma loja das mais tradicionais em termos de insígnias, que se chama Randall e fica no centro do Rio de Janeiro. Portanto, vereador Jefferson Moura, ela não tem nada a ver com a cruz gamada. Aliás, deixa eu explicar para o senhor o que ela significa. Ela é preta por dentro, porque o preto significa a união de todas as cores. Se você pegar e reunir todas as cores, você vai ter o preto. As bordas significam limite, tem que haver limite para tudo. As linhas retas significam os caminhos retos. O encontro delas, que eles têm que ser justos. E as curvas das laterais, que tem que haver perfeição. Se vocês notarem, ela lembra 4 vezes. 4 vezes que significam verdade, vida, valores e vitória. 4 coisas que somadas fazem com que você seja uma pessoa bem-sucedida. E mais, e as pontas representam o que nós chamamos as 4 virtudes cardinais: equilíbrio, justiça, moderação e respeito. Então, por favor, ao invés de ficar dizendo que isso aqui é uma cruz gamada, pergunta para saber do que se trata. Eu teria te dito da melhor forma. Agora, também tem um problema. Eu venho recebendo, por parte do seu discurso de ódio, vereador Renato Cinco, um monte de ameaças. O senhor acha que é justo ser um homem defensor de direitos humanos? O senhor, vereador Jefferson Moura, que disse que em nome da democracia não se transige, chegar e botar um chefe de família, um homem que é um homem de bem, no escalabro só por causa de um cabelo molhado e de um bigode curto? Vereador Raimon, eu vou te perguntar uma coisa publicamente aqui. Você disse na audiência pública que tinha chamado a segurança porque você achou que havia risco. Era isso que você sentia quando eu ia no teu gabinete, com a barba cá embaixo, cabelo comprido, usando uma jalabia comprida, com uma baia tradicional árabe e um turbante negro na cabeça? Era isso que você sentia também? Você estava sendo um ator político naquele momento, ou você estava sendo uma pessoa equilibrada? Ou realmente você me respeitava? Porque você sempre disse que me respeitava porque eu defendi ideias de moderação, de equilíbrio, porque eu defendi o certo e o justo. E no dia
você sequer também me deu o direito de chegar e falar qualquer coisa. Talvez se você tivesse me ouvido, você tivesse observado que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. E talvez tivesse a digna atitude de dizer, epa, peraí, esse cara aqui eu conheço. Mas não, você, como todos os demais, resolveu me crucificar para poder fazer a plenária ficar mais quente. A você e a todos os demais vereadores, e aos membros da mesa, e aos meios de comunicação que levianamente expuseram a minha imagem, compete a vocês todos a responsabilidade pelo discurso de ódio contra a minha pessoa e a dos meus acompanhantes. Além do que, os efeitos similares ao que o Grupo Globo provocou no chamado caso Escola Base, já está me causando problemas a todos os demais. Então, olha só, vamos lá. Tem uma mínima atitude, equilibrada. Me convida, e aos meus, para fazer uma fala pública e vocês esclareçam que vocês estavam equivocados. Porque nos fazer todos de bucha de balão me trouxe um sentimento muito ruim. Um sentimento de que vocês desrespeitam e que fazem um discurso falacioso daquilo que vocês dizem defender. E tem mais. Eu fui ameaçado no dia que saí daí por um motorista que do nada parou e disse que da próxima vez que me visse ia me atropelar. Já foi registrado na polícia, né? já tem um BO. Mas, pô, que situação mais esquisita, mais desnecessária. E tem uma coisa também que me causou muita estranheza nessa situação toda. Pela sua própria natureza, a política é um convite à radicalização de ideias. Afinal, pelas veredas políticas que se conduzem nos destinos das pessoas. E vocês todos não levaram isso em consideração. Vocês se furtaram esse paradigma. Vossas excelências pregam os direitos humanos e dizem que por ele não transigem, mas sequer me deram direito de defesa, princípio do direito fundamental humano e da Constituição brasileira. O caso Escola Base, em referência à mídia, ele 20 anos passados, ele ainda é matéria de estudo nas universidades de jornalismo. E vocês do Extra, vocês do Globo, vocês do UOL, vocês das demais mídias, à exceção de um dia que se deu ao trabalho antes de me enxovalhar de fazer uma pesquisa e ver que não tem um símbolo nazista na minha lapela, não tem nada, na minha roupa não tem nada. Vocês simplesmente não gostaram da minha aparência e resolveram, com isso, me detonar publicamente. A transmissão era online, não se esqueça disso. É claro que vocês têm foro privilegiado, eu não sou um homem idiota, eu não sou um homem ignorante. Mas o registro de ocorrência foi feito contra vocês, vereadores, sim, porque vocês não têm o direito de chegar alguém dentro da plenária que vocês não gostam da aparência num debate público ou numa audiência pública e vocês repetirem o que fizeram comigo. Vocês têm que, antes, no mínimo, ouvir. Vocês não ouviram. Então vocês violaram, sim, a democracia. Porque agora, o que vocês vão fazer para se retratar com a minha pessoa e com a dos meus acompanhantes? Nós fizemos alguma ofensa a vocês? Não, nós não fizemos. Um dos meus acompanhantes, quando viu a vergonha que vocês estavam me fazendo passar, subiu à plenária e me defendeu. Porque se vocês dizem que o regime nazista matou 100 milhões de judeus e matou 10 milhões de pessoas, o que a história conta, a história também conta que nos gulags morreram 20 milhões de cidadãos russos em trabalhos forçados. Que na marcha para a Sibéria, mais de 60% morreu. Pô, agora vem cá. Quer dizer que se eu usar um bigode até aqui, passar gel, botar o cabelo para trás, tingir meu bigode branco, tomar uma posição mais assim, ó, tirar a cruz general Ernesto Geisel, botar um símbolo que lembre um martelo e uma foice. Eu vou ser aclamado por vocês e vou poder me manifestar? Pelo amor de Deus, isso não é democracia. Democracia seria vocês me ouvirem. Vocês não me ouviram. Eu espero que agora isso fique totalmente esclarecido e que vocês que estão com um ódio mortal de mim, simplesmente me vejam como que eu sou. Um professor que foi à casa do povo para dizer a sua opinião. Que eu também quero deixar mais uma vez claro. Sendo professor, eu jamais vou admitir que o Estado interfira na minha liberdade de expressão dentro de sala de aula. Mas a mim cabe a responsabilidade como pessoa que acaba sendo, até em dados momentos,
de forma terrível, idolatrado pelos meus alunos, me cabe a responsabilidade do cuidado com o que eu vou dizer. Vocês sequer me ouviram. Se vocês tivessem me ouvido, talvez vocês tivessem entendido que o que eu disse, o que eu iria dizer, o que eu estou dizendo é exatamente isso. Que eu não concordo que nós sejamos cerceados, mas que nós temos que ser responsabilizados sim por aquilo que fazemos de errado. Ou é por acaso certo alguém dizer que droga não faz mal à saúde se todo mundo sabe que faz? Pô, fazer apologia ao uso de entorpecente não está certo. Fazer apologia ao homossexualismo não está certo. Fazer apologia a que, sendo hétero, você pode agarrar qualquer uma no meio da rua e que se dane quem está passando, está errado. Pomba, gente, vamos viver num país equilibrado, vamos agir com equilíbrio. Então, eu quero terminar minha fala fazendo um convite. Dá uma olhadinha na nossa página da Comissão Nacional de Mobilização Cívica. Dá uma olhadinha na nossa página da Nacional Democracia. A única coisa que vocês vão ver é que nós somos de direita. Agora vem cá, ser de direita é algum problema? Ser de direita nos torna leprosos ou doentes da alma? Não faz isso, gente, que isso é loucura. Então faz o seguinte, procura se municiar mais de conhecimento, tá? Para da próxima vez que aparecer alguém que você acha que não é legal, vereador Jefferson Moura, ou que a aparência não te agrade, vereador Renato Cinco, ou então, Raimundo, que contradiga tudo que você disse que era, sendo católico, tendo sido esclérigo, por favor, tenha uma atitude humana. Se você tivesse me tratado com humanidade, ao invés de ter me segregado como um criminoso, se vocês tivessem me dado o direito de livre expressão, eu teria dito a vocês tudo que eu estou dizendo. Olha, Raimundo, eu quero fechar uma última coisa dizendo a você. Se você soubesse o quanto você me ofendeu, você pegava o telefone e me ligava, porque você tem meu telefone. Só você pegar lá o telefone do Sheik Ahmed, daquele cara que uma vez te pediu apoio e você apoiou. Faz isso. Aí você pega o telefone, não precisa ninguém saber não, eu não vou falar pra ninguém não. Você diz assim, pô Marco, me desculpa, eu te julguei errado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim pra você, pô cara, pelo menos você podia ter me ouvido, afinal de contas, quando você se candidatou, eu não sou petista, nunca fui, eu te apoiei, sabe por quê? Eu te achei um cara generoso. Me desculpa, hoje eu não tenho mais como falar desse cara dessa forma. Você não teve a menor forma de generosidade comigo. Tá? Então, a todos vocês, eu só peço uma coisa, uma última coisa. Quando vocês estiverem refletindo, façam um pensamento sobre o que você tem de preconceito dentro de você e tira de dentro de você isso. Porque o que vocês fizeram contra mim, vocês podem fazer contra outro inocente. Isso não é legal. Tá? Bom, todo mundo agora já conhece o professor Marco Antônio, né? Acho que quando passar por mim no meio da rua, ao invés de dizer que vai me atropelar, que eu mereço levar uma canivetada nos rins, que eu tenho que apanhar até meus dedos ficarem mole para eu não ter ir, você vai dar um tapa no meu ombro e vai dizer assim, porra, professor, o senhor é foda, o senhor é um cara. Sabe por que o senhor é um cara? Porque o senhor esperou o tempo todo até o seu sangue baixar para não cometer uma injustiça, para não falar errado com ninguém, e chegou aqui e se expôs do jeito que você se expõe. Fiquem com Deus, vai ter mais vídeos. Os próximos vai ser para falar sobre a Comissão Nacional de Mobilização Cívica da Nacional Democracia. Olha só, antecipadamente, tenha certeza, o que eu mais desejo a todos vocês e aqueles que são contrários àquilo que eu penso, é que nós possamos sempre sentar e discutir como uma grande sala de aula, onde você pode me mostrar que eu estou errado e eu posso te mostrar que você está errado. Muito obrigado, até a próxima.